benefícios mal geridos impactam diretamente engajamento e retenção de talentos na sua empresa. E é por isso que hoje o bate-papo é com alguém especialista em departamento pessoal, que tem todos os processos, sistemas e o dia a dia de gestão, não só do plano de saúde, de toda a folha, de todo o restante que isso engloba, mas também com o papel de uma corretora junto, para saber se a gente consegue ter uma aliança estratégica, se é on demand, como é que funciona essa relação. Mas eu, para falar sobre isso, pedi, e estou muito grato que você aceitou, Sara, para que a Sara Pereira pudesse estar aqui com a gente hoje. Então, muito obrigado por estar com a gente nesse episódio. É um episódio que agora vai a fundo no que a 3R4 Seguros faz, então, falando ainda mais como especialista. Então, vai ser um episódio muito legal, tenho certeza disso. Sara, se apresenta para a turma, quem é você, o que você faz? Vamos lá. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder falar sobre um tema super relevante na nossa área. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco, de trazer um pouco minha opinião e a gente poder bater esse papo sobre benefícios, sobre corretora, sobre DP, RH, que é tão vivo hoje numa organização. Aquele bastidor que quase ninguém vê, mas que é muito falado e se torna invisível, mas quando deixa de ser feito, acaba trazendo um impacto muito grande dentro da empresa. Bom, prazer, meu nome é Sara Pereira, trabalho na área de departamento pessoal já tem mais de uma década, adoro, inclusive, sou especialista em folha de pagamento, benefícios, já estruturei a área do zero, já fiz migrações de áreas de contabilidade, DP dentro da contabilidade, dentro do financeiro, trazer internalização do DP e também agora estou como professora e mentora na área de departamento pessoal para esses novos profissionais que estão ingressando na área. E vou tentar contribuir um pouquinho aqui, Igor, sobre esse tema e trazer a minha experiência vívida aí durante esse tempo de profissão. Eu tenho certeza que vai trazer muita luz, principalmente a um tema que eu comento muito, Sara, que o trabalho do DP ele é muitas vezes silencioso, porque, na verdade, os funcionários que recebem ali o olerite, ele não quer ter um problema, né? Então, assim, é muito sensível porque está falando de salários, benefícios, né? De todo um aparato que é esperado naquele dia 25, no dia 30, no quinto dia útil, enfim. Mas nem sempre é mostrado para ele, né, para essas pessoas, o quanto você precisou fazer no back-office para que isso tivesse bem feito, né? Então, eu falo que é silencioso porque às vezes aparece quando tem um problema. Então, assim, quão importante a gente trazer também temas disso. E aí, Sara, você expõe isso muito bem nas suas redes, né, e em todo local, para comunicar. Poxa, gente, tem um trabalho lindo aqui sendo feito, com processos, com sistemas, com tecnologia. Agora tem muita tecnologia que está sendo embarcada nesse processo, né? Mas eu acho que aqui é uma oportunidade boa de você falar, é fácil a gente ter lá o contra-cheque certinho, com as horas extras, sem horas extras, com benefício, sem benefício. Eu sempre falo o seguinte, que os bastidores é o mais conturbado, né? Mas que o colaborador, o cliente final, que seja ele liderança, seja ele uma área parceira interna, ou um fornecedor, um parceiro, ele só vê quando o problema aparece, mas todo o bastidor, todo o background que a gente precisa ter para fazer com que aquilo aconteça, dificilmente uma pessoa que está na ponta, que é o cliente final, que é os nossos funcionários, os nossos colaboradores, vão ver, e está tudo bem. A ideia é a gente ser invisível mesmo. Eu sempre falo isso, que quanto mais a área de departamento pessoal seja invisível, quer dizer que a condução está super bem, está sendo feita bem feita, de qualidade. A gente tem que ser estratégico, aparecer na hora de falar de dados, falar de processos, ser estratégico na condução com a liderança, em dados e fatos, mas no dia a dia operacional,
Quanto mais invisível formos, melhor é. Quer dizer que, de fato, as coisas estão acontecendo como elas têm que acontecer. Estão sendo bem feitas, o time está jogando junto, o cliente final está tendo a experiência que ele precisa ter, tudo em dia, recebendo corretamente, o atendimento com os benefícios estão corretos. Então, essa sobrecarga operacional de volume de demandas que o DP já tem, porque aqui a gente está falando de processos que chegam na ponta, mas e os bastidores, que é o processo de volume de admissão, rotinas manuais, isso acaba impedindo o profissional de ser estratégico, principalmente quando a gente fala de dados, de benefícios, de transparência de informação quanto ao benefício, a gente não aparece muito mesmo. Mas como é que esse bastidor está sendo feito, né? Então, esse alto volume, quando ele é bem feito, de fato a gente se torna invisível. E tá certo, nesse quesito a gente tem que ser invisível mesmo. Mas olha só, né? Esse invisível, na verdade, assim, cada vez mais a gente está, e as tecnologias estão aí para trazer isso, a parte de input de dados ou extração de dados, ela vai estar cada vez, na minha visão aqui, mais automatizada. E até a gente vai entrar um pouco na questão corretora também, que é o que a gente tenta trazer, que é uma automação de processos para que aquele processo, né, de forma repetitiva, seja cada vez menor. E cada vez mais a análise dos dados imputados seja realmente o grande diferencial desse profissional, né? Uhum. É um pouco de... Quando muito falam de inteligência artificial, assim, ela vai te responder o que for perguntado. Agora, o importante é saber o que perguntar para ela, né? Saber o que você quer de informações. Então, eu acredito que a gente está vivendo aqui um momento onde a automação, você vê isso em vários sistemas, né, começam a trazer cada vez mais a independência desse profissional diretamente colocando dados e passa a ter uma condição muito mais estratégica, né, onde a gente começa, e aí olhando mais para benefícios, por exemplo, o plano de saúde atende a população aqui, as pessoas estão confortáveis trabalhando na nossa empresa com o que é oferecido, a concorrência tem se movimentado diferente, surgiu novas opções, acho que eu tenho um pouco dessa visão. Eu não sei se eu estou certo, Sara, eu queria te ouvir nisso. Você está mais do que certo. Eu acho que o que você falou é muito estratégico. Hoje, o departamento pessoal, ele precisa ter uma presença estratégica. Aquele departamento pessoal que é operacional ao extremo e que ele não tem uma presença estratégica dentro da empresa, ele está se acabando. Principalmente agora com parceiros, otimização, IA, processos mais robustos, ou seja, você deixa de ser aquele profissional que aperta o botão e está presente junto com a liderança, junto com os colaboradores, os próprios BPs, né, o HRBP ali, eu estou junto com os clientes, com os próprios fornecedores, essa presença estratégica do DP cada vez mais forte dentro da empresa e o operacional otimizado, com parceiros, com IA presente, então você começa a se tornar uma cabeça pensante. É super importante isso que você falou, Igor, sobre principalmente plano de saúde, que é um assunto muito delicado. Quando a gente vai falar de benefícios de modo geral, não existe hoje uma possibilidade tão grande de você falar de plano de saúde, ter tempo, eu vou dizer o seguinte, ter tempo dentro do departamento pessoal para você analisar plano de saúde só é muito complexo. Você precisa ter um especialista focado nisso e nem sempre ele vai ter a visão que a gente precisa, porque plano de saúde não é só incluir, excluir, avaliar, ratear o faturamento, mandar para o financeiro. Está muito além disso, a gente está falando de dados de sinistralidade, de automação de informações sobre saúde do funcionário para uma possível campanha. A gente está começando a falar de NR1 mais vivo agora. Isso é tudo pautado à saúde. E como é que a gente vai falar disso se a gente não olha para dentro? Como é que a gente vai olhar para dentro se a gente não tem tempo de olhar com qualidade? Trazer uma relevância para esse tema e começar a trazer dados sobre esse tema é super importante além do operacional. Porque garantir o básico, isso toda a automação, toda a área de DP ou RH, aqueles que estão diretamente ligados a essa demanda, tem que garantir. É o arroz com feijão.
Agora, garantir presença e estratégia, Igor, que é o diferencial. Como é que eu garanto presença estratégica numa empresa, como o DP, como o RH, olhando para os dados de plano de saúde? É o além, é eu conseguir ler uma sinistralidade, é onde eu saber onde tem um possível problema e atuar com prevenção de saúde, é eu linkar dados que venha de absenteísmo com questões de saúde. Como é que eu faço isso hoje? Hoje, para eu fazer uma demanda dessa, hoje, para eu dar atenção a uma demanda dessa, ou eu preciso que saia da bolha operacional e tenha alguém mais estratégico olhando para dados, isso é possível. Se a empresa está a fim de investir, eu super acredito que é importante investir nesse profissional, mas também eu preciso de parceiros. O DP não trabalha sozinho, o RH não trabalha sozinho, a equipe de saúde e segurança ocupacional não trabalha sozinho, a equipe que gerencia benefícios não trabalha sozinho. A gente precisa de parcerias, a gente precisa andar com sinergia dentro da empresa. E para isso é começar a ter presença estratégica, sair mesmo da cadeira e começar a garantir que essas informações que antes andavam segregadas em cada caixinha nas suas áreas comecem a andar juntas, a abraçar a causa e começar a usar a informação que está lá na sua mesa para algo estratégico, para realmente fazer a diferença dentro de uma empresa. Você tem razão, e a gente tem uma visão muito próxima disso, tá? O que eu falo, assim, o papel da gente como corretor, a gente não vende só o nosso produto, né? A gente está sempre atrelado a um produto de uma seguradora, enfim. Você tem aquele que presta o serviço de saúde, né, para o beneficiário final. Mas, principalmente para empresas menores, e aí eu estou colocando ali, por exemplo, até 500 pessoas, as empresas acima de 10 mil, 15 mil pessoas, pode, de repente, ter, né, Sara, a aprovação de mais 2 headcounts lá que vão estar mais disponíveis para olhar dados e fazer, tomar esses insights, mas isso não é a realidade de todas as empresas. Então, o grande papel que eu vejo da corretora, e aí colocando a gente, né, como um dos parceiros importantes nessa jornada, é trazer efetivamente informações relevantes de benchmark, até porque nós temos vários clientes, então a gente consegue balancear, né, se a oferta que foi feita de plano de saúde é competitivo, né, para uma atração de talento, ou se, no caso da sinistralidade, é uma sinistralidade que está descompassada com o mercado. Então, a gente tem possibilidade, porque a gente faz isso o dia todo, de trazer dados mais concretos, e eu acho que aí é que está a beleza desses dados trabalhados com essa troca, para que não precise a Sara lá tirar um Excel e começar a fazer uma pivô e tal. Depois de um dia, poxa, não cheguei a nenhuma conclusão, porque não é a especialidade. E aí tem lá, a folha está chegando. Então, eu vejo muito o papel disso, né? Você comentou da NR1, é algo que a gente também começou a trabalhar com bons parceiros, para tentar entender, para tentar buscar opções que realmente auxiliem essa menor empresa a navegar, né? Tem outros desafios pela frente, não é só a gestão de pessoas, gestão muito importante, mas não é só isso. Então, a gente consegue trazer realmente muito disso, tá? E aí, queria te ouvir também, assim, você falou, né, de sinistralidade e outros pontos. Tem KPIs, tem algo que vocês do DP mais olham e que mais chama atenção? E a gente pode falar, sinistralidade para quem tem geralmente mais de 100 pessoas no plano, né? Quem está abaixo não tem muito isso, mas tem outros pontos. Eu queria te ouvir um pouco na gestão desse plano de saúde, além do operacional, né? O que vocês estão olhando? E, inclusive, antes de eu responder sua pergunta, eu vou até complementar o que você trouxe aqui, Igor, porque hoje, vamos falar assim, a verdade, no cenário corporativo que a gente vive, que é tudo muito rápido, muito dinâmico, eu preciso agora da resposta, da ação, da atuação, não dá para a gente ter um pensamento ilusório que o DP, o RH, as áreas de modo geral vão fazer tudo sozinhos. Não vai conseguir, principalmente quando a gente precisa de uma pessoa com um olhar mais especialista,
sobre uma determinada demanda, uma determinada ação. Eu vou dar como exemplo, eu preciso de alguém com um olhar mais de saúde para esse número. Eu posso até trazer alguém de DP para poder falar sobre o que está acontecendo no cenário atual dentro da empresa, porque está vivendo aquilo. Mas, se eu não tiver uma pessoa que tem um olhar diferente, mais amplo para plano de saúde, fica difícil você conseguir atuar, porque eu também não vou conseguir, como especialista de DP, olhar para todas as causas de forma especializada. Ninguém é especialista em tudo. A gente pode ter uma visão ampla sobre tudo, mais generalista, mas ser especialista, isso é muito difícil. Primeiro, porque trazer um profissional para dentro da empresa com esse olhar é caro. A gente está falando de custo de empregado, vai muito além de só uma demanda. Às vezes não tem nem necessidade de ter aquele profissional 100% full-time ali dentro da empresa para uma determinada demanda. Hoje, a tendência é a gente começar a trabalhar com parceiros. E cada vez mais a tendência vai ser a gente trabalhar com parceiros. Se eu tenho uma oportunidade de trazer uma corretora de saúde para dentro da empresa, para que seja meu parceiro ali na gestão de questões de saúde, de plano de saúde, odontológico, seguro de vida, que me traz um olhar mais amplo sobre sinistralidade, sobre utilização do plano, sobre possíveis campanhas, sobre olhar clínico de saúde do colaborador, que eu case com saúde e segurança ocupacional, que eu case com os dados de departamento pessoal como absenteísmo, turnover. Se eu sei trabalhar esse jogo, esses dados, eu consigo muito bem fazer um trabalho estratégico e ter presença estratégica na empresa. Então, cada vez mais, a tendência é a gente começar a atrair parceiros mesmo. Vamos lá, se eu tenho uma corretora, se eu posso ter uma corretora, como é que eu trabalho isso daqui? Vamos tentar marcar uma reunião uma vez por mês, onde a gente fale especificamente sobre plano de saúde, odonto, seguro de vida, saúde de modo geral, sobre utilização, como é que está a sinistralidade, onde eu posso atuar, onde eu posso linkar dados de absenteísmo, afastamento, turnover da empresa. Às vezes eu estou com um banco de hora extra elevada, e estou com um problema de absenteísmo nessa área. São dados que o DP tem. São dados que não são dados difíceis de adquirir quem está dentro do departamento pessoal. Posso trabalhar com o RH junto e com a área de saúde junta. E agora, vindo com a NR1, eu consigo ter esses dados e montar um plano de ação. Então, isso é ser presença estratégica. Respondendo agora, que eu queria muito fazer esse complemento, mas respondendo agora a pergunta do Igor, hoje, quando você olha para a saúde, a primeira coisa que me bate é a sinistralidade. Então, todo ano a gente tem um reajuste de plano de saúde, é importante a gente ter atenção para isso. Eu vou olhar a sinistralidade só na época do meu reajuste? Não, a recomendação... Se você é primeiro ano que você tem um plano de saúde, fica mais complicado você ter dados do passado e dados de sinistralidade, porque é primeiro ano, você implementou agora, está começando a avaliar os dados internamente de como está a condução da utilização dos seus benefícios de saúde internamente. Mas se você tem mais de um ano de uso, você tem histórico do ano passado, o ideal é você ter essa parceria viva com a sua corretora, de buscar entender, a gente consegue fazer uma reunião uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, ou trimestralmente, para a gente acompanhar os dados de sinistralidade, saber onde está a utilização. É mais emergência, é consulta, ou tem mais no quesito de gênero? Quem mais usa o plano de saúde? Qual é a faixa etária que usa o plano de saúde? Qual é a especialidade? A gente está indo mais para emergência ou a gente está marcando realmente uma consulta a título de prevenção? E ir trabalhando isso ao longo dos meses, porque quando chegar a data de reajuste do seu plano de saúde, você fez uma campanha de manutenção para aquela sinistralidade estar baixa, porque você atuou com esses dados em parceria com a sua corretora. Você olha para o seu absenteísmo,
como é que está o nível de atestado da sua empresa, quais são as principais doenças que acabam aparecendo no decorrer da vida daquele funcionário ali, do dia a dia dentro da empresa. Como é que está o seu turnover? Como é que está o nível de horas extras, de banco de horas? Tem uma determinada área que tem um volume maior de dados de absenteísmo, mas que também entrega muita hora extra? Será que não está vinculado a tudo isso? Isso são dados estratégicos que você pode cruzar dentro do seu banco de dados com essas parcerias de saúde e segurança ocupacional, plano de saúde, todos esses dados e começar a atuar dentro da organização. Você pode criar metas, e eu sempre falo que criar OKR não é só responsabilidade do departamento pessoal, não é uma meta que depende do departamento pessoal, é uma meta que depende da alta liderança, das lideranças, do RH, é um conjunto de parcerias dentro da empresa, dentro dos parceiros, que vão te ajudar a chegar no número que você quer. Às vezes você está com absenteísmo alto, com turnover alto, e você não está fazendo leitura disso, e você pode criar metas estratégicas em cima disso, e entender qual é o impacto que isso traz para a empresa. Quando a gente fala de plano de saúde, de sinistralidade, você pode criar metas em cima da sua sinistralidade. Um exemplo, eu estou com a sinistralidade a 80%. Eu gostaria que a minha sinistralidade fosse a 60%. O que eu posso fazer para que essa sinistralidade caia? E aí, talvez, no próximo ano, o meu reajuste de plano de saúde seja baixo, ou esteja no índice que eu consiga negociar com a corretora ou com o próprio plano de saúde de não ter uma porcentagem de reajuste porque eu atingi uma meta. E todos esses dados de absenteísmo, de turnover, de horas extras, de conversas com o seu RH, com o Business Park, o HRBP, com a liderança e com o seu plano de saúde, vai fazer com que você tenha uma ação, um planejamento de uma ação que você pode atuar em um período de meta que você pode criar dentro da organização. E é importante falar isso porque quando a gente fala de corretora, a grande maioria pensa que quando você contrata uma corretora para gerir o contrato de saúde, plano de saúde, odonto, seguro de vida dentro de uma empresa, você pensa que aquela corretora vai ser capaz apenas de incluir, de excluir, fazer as inclusões, fazer as exclusões, fazer as movimentações. Às vezes o colaborador quer um upgrade, quer um downgrade do plano de saúde, quer incluir dependentes. E você acha que, como DP, o seu papel é só, menos mal, eu vou ter menos uma demanda na minha mão, eu vou trabalhar menos, porque agora eu tenho uma corretora que faça esse trabalho para mim. Mas não é assim que funciona. Essa corretora, ela tem que te auxiliar estrategicamente, novamente, presença estratégica em validar dados, em trabalhar dados, em ser ativa no quesito de rede, de atendimento ao colaborador, de te auxiliar a dar importância, relevância a esse produto, a esse benefício. Ele vai ganhar potência dentro da sua empresa com a corretora, porque a nossa vida de DP já é muito corrida, e você garantir um parceiro como uma corretora que vai garantir mais qualidade de atendimento, mais agilidade no atendimento, menos burocracia, mais auxílio em trazer dados relevantes para o dia a dia de tomada de decisão. Então, você tem que entender que não é só menos uma demanda, mas sim uma relevância maior agora, um upgrade maior que você tem quando você fala de plano de saúde, quando você fala de benefícios linkados à saúde. E você sabe, Sara, que assim, você falou em sinistralidade, a gente acaba olhando para a questão financeira, né, do reajuste, que é muito relevante, obviamente, porque a gente está falando ali, né, geralmente, para quem não conhece sinistralidade, a empresa paga R$100 mil e custa 90 mil lá, né, os processos ali utilizados os atendimentos utilizados por aqueles funcionários. Então, é 90% a sinistralidade. Um volume considerado saudável seria de 70%. E aí, todo o reajuste vem em cima dessas diferenças, né?
Então, você tem uma seguradora por trás que também tem que ter a sua margem de lucro, e é bom que tenha assim, porque ela aí se torna perene, né? Então, assim, não dá para falar, pô, não tem que ter lucro. Tem, porque senão, né, no ano que vem, se ninguém tiver lucro, quem pode nos servir, né, de um plano de saúde adequado? Então, é muito importante esse balanceamento. E até por isso, a gente já viu, por exemplo, o caso onde a sinistralidade está muito baixa. E aí também é um problema. E aí, por que é um problema, né? A nossa visão é, diferente de um seguro de carro, você paga lá o seguro, você não quer ser roubado, você não quer, né, nenhum acidente, você quer passar aquele ano lá, né, pagou aquele prêmio, mas você não quer utilizar. Agora, para o plano de saúde, você precisa utilizar, você precisa ter um acompanhamento da sua saúde, né? Todo ano a gente envelhece um ano, então a todo ano a gente tem condições diversas do que tinha no ano anterior, e a grande força de trabalho que a gente tem são pessoas, né? A tecnologia está ficando cada vez mais disponível para todos, e ali eu vejo uma prateleira, né, de tecnologia e falar, bom, quem que agora vai ser o orquestrador disso? Que vai ser nós, né? Nós, os funcionários, aquele organismo vai ser o orquestrador de juntar as tecnologias, mas eu preciso primeiro estar saudável para isso. E aí que a gente ancora bastante o plano de saúde como um benefício super estratégico, porque é uma relação de confiança da empresa com aquele funcionário e muitas vezes, né, para a sua família. Então, a minha esposa, a minha filha, todos estão protegidos porque eu estou dedicando, né, meu trabalho a essa empresa. Eu acho que esse é o ponto relevante ali que a gente fala quando está falando de estratégico, né? E nisso a gente vai ter tecnologia ajudando, input de dados. Você falou inclusão, exclusão, isso tem que acontecer, isso é obrigação. Agora, o passo a mais é realmente estar nesse dia a dia com as empresas. Isso que você falou é importante demais, porque hoje as pessoas pensam que ter plano de saúde na empresa é só ter o plano de saúde, e não garantir que as pessoas estejam saudáveis. E aí a gente começa a ver aquelas diferenças, porque tem a pessoa que vai no hospital, vai numa clínica, usa o plano de saúde porque passou mal, não olhou para a saúde, foi algo que aconteceu e que acarretou ela ir até a saúde, olhar o que aconteceu, e aquelas pessoas que se têm prevenção, né? Usam o plano de saúde para garantir a saúde mesmo da sua vida, da sua família, né? E isso impacta a sinistralidade também. Esse tipo de tema é muito importante, Igor, porque a gente tem que dar uma olhada para a corretora, para o plano de saúde de modo geral, entender que não é só uma venda, sabe? E quando você vai fechar uma corretora, aí eu estou dando um exemplo de quando você tem a oportunidade de ter uma corretora que te auxilia nessa tratativa. Você tem que alinhar suas expectativas com aquela corretora que você está contratando. Ela tem que traduzir os dados de forma estratégica para você poder antecipar os riscos que você pode ter dentro da empresa. Trazer uma educação que a corretora ela tem sim muita capacidade de ajudar o time de DP, o time de RH, o time de liderança a trazer essa tendência de cuidar da saúde, olhar mesmo para esse dado de forma relevante e trazer credibilidade, trazer confiança para antecipar riscos mesmos que você pode ter dentro da empresa. Isso é muito importante. Eu vou de novo enfatizar a NR1 porque ela é tendência e ela linka perfeitamente com o que a gente está falando aqui. A gente não tem como fugir disso mais. Por mais que nas últimas semanas a gente tenha ouvido sobre adiamento da NR1, ela pode ser até adiada, mas ela vai acontecer. A gente vive num cenário pós-pandêmico que saúde é um tema muito relevante. Seja mental, seja físico, ela é importante. A gente precisa começar a olhar para esse dado e ela impacta, sim, no seu dia a dia de trabalho, nas pessoas que estão trabalhando, nas metas, nos resultados que são entregues dentro da empresa. E o que a gente está fazendo com isso? E como a gente pode usar isso? Então, quando você fecha um contrato com uma corretora, como uma consultoria que ela vai te auxiliar nas entregas, não é apenas uma venda, é uma estratégia onde você faz um casamento que ela vai auxiliar você na antecipação de riscos, no tratamento de como você vai utilizar esses dados para poder
de fato, ser estratégico. Evitar aquelas custos exorbitantes na hora da renovação, é você alimentar isso mensalmente, é você trabalhar isso todos os dias, não é só emitir boleto, não é só incluir, excluir, é realmente questionar, validar os perfis que você tem dentro da empresa, quais são as medidas que estão sendo feitas, o que está acontecendo com a saúde do seu colaborador, e tudo isso você consegue com a corretora. E realmente sentar na mesa e ter presença não de apertador de botão, mas de estratégia, de realmente liderança, de conduzir um papo com dados, com fatos, inteligente, né, Igor? Você conseguir realmente trazer pautas relevantes para dentro da organização e como isso pode impactar no resultado final, na receita da empresa. Ô, Sara, que legal, porque ontem, né, a gente está gravando hoje, é dia 26, deixa eu ver, é isso. Ontem você e Guilherme fizeram uma live no LinkedIn que eu pude participar, falando sobre NR1, e esse tema é um tema que é muito relevante, não só pela proximidade, acho que você colocou muito bem isso, não pela proximidade de chegar como força de lei, mas ele é uma tradução da evolução do trabalho em si, né? Muitas vezes eu recebo lá no escritório pessoal que desenvolveu lá um robozinho que vai entrar no comportamento da pessoa para tentar identificar. Pô, mas não é isso, né, que a gente está falando aqui. NR1 não é uma receita simples sobre como que você vai trabalhar isso. Ele, né, na verdade, é uma evolução de riscos associados ao trabalho. Antes a gente falava lá, quem vai trabalhar com forno, por exemplo, tem a questão da temperatura. Quem vai trabalhar num laboratório tem a questão do risco biológico, né? Você não pode expor as pessoas, e ninguém quer que seja assim, para um risco desnecessário. Então você cria mecanismos para isso. Aí alguém falou, poxa, mas isso aqui está superado. E o ambiente de trabalho? E metas, burnout, né? Assédio sexual, moral, isso não pode acontecer, isso não tem espaço para isso. Então, nós vamos começar que as empresas comecem a criar estruturas que impeçam isso. Poxa, é muito relevante, né? Não é apertar um botão aqui para a gente chegar à solução. Então, parabéns, acho que conta um pouco do que vocês têm feito. Acho que ontem você falou bastante isso. Vocês têm também um podcast que fala mais sobre temas de DP e esse acaba englobando, mas eu vejo que muitas vezes o pessoal às vezes busca uma solução muito simples para algo que é mais complexo, né, Sara? Obrigado, Igor. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso projeto. Eu e o Guilherme temos um podcast exclusivo para a DP, que é o DPcast, o projeto, que começou de uma conversa, começamos amigos de área, trabalhamos na mesma área, não nas mesmas empresas, mas nos conhecemos no LinkedIn, começamos a trocar, viramos amigos e numa bela conversa de um dia comum, resolvemos criar um podcast exclusivo para o DP. Então, para profissionais de DP que querem ouvir de forma leve sobre temas de departamento pessoal, existe DPcast, o projeto. A gente tem uma página no LinkedIn, estamos em todas as streams, gravamos pelo menos um episódio por mês. Temos quadros dentro desse podcast, convidamos pessoas a participar também em alguns episódios, está bem interessante. É um podcast para falar sobre DP, sobre o que passamos dentro do DP e enaltecer os temas da área e principalmente os profissionais da área. E a gente começou de forma singela, hoje estamos muito felizes com o projeto, que ainda tratamos como um projeto, porque é muito lindo, eu amo muito falar sobre isso, e é como se fosse um bate-papo de amigos numa casa, num bar, a gente fala sobre todos esses temas relevantes. E ontem, realmente, a gente fez uma live sobre NR1 e o uso da tecnologia, como é que a gente facilita a leitura desses manuais que o governo libera para uso, né, que tem mais de 200 páginas e a gente não sabe, fica meio perdido. Mas o ponto que eu queria trazer aqui sobre tecnologia, inclusive eu estava conversando com uma mentoranda, que eu mentoro na área de DP ontem, e ela estava até falando assim comigo assim, Sara, me indica uma IA
que resolva o problema tal do DP. E aí eu falei com ela assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas frases, porque a gente acredita que a IA vai solucionar todos os problemas. Traz uma IA que faz isso daqui, e a IA vai fazer, e tá tudo certo. E aí eu não tenho que me preocupar mais. Quando a gente fala dessa pauta, a gente começa a falar sobre a tecnologia e como vai ser o futuro disso, né? A IA, ela não veio de forma nenhuma para poder tomar o seu emprego, desde que você seja estratégico. Claro, gente, que demandas operacionais, manuais, elas vão ser substituídas por alguma IA. A gente tem isso como exemplo, plataformas de folha de pagamento, plataformas de corretora, que você insere os dados e ela faz todo o trabalho dela. Então, questões manuais, muitas IAs vão tomar conta e graças a Deus, porque vai te dar tempo de ser cabeça pensante, de falar, de fazer tudo isso que a gente está falando aqui na pauta de hoje, de poder pensar, de poder traduzir dados de forma estratégica dentro da empresa através da IA. Então, aquele trabalho manual, ele vai acabar mesmo. Você não vai precisar gastar mais tempo. Antes a gente gastava 4, 5 horas fazendo um processo de inclusão, uma leitura de fatura, um rateio de fatura. O trabalho manual vai deixar de existir graças à IA. Mas e a linha de frente? Quem alimenta a IA? Quem pensa? Quem faz acontecer? Quem decide? Quem está na linha de frente conversando sobre papos que vão fazer diferença na receita da empresa, trazer um menor custo? Somos nós, com a nossa expertise, com as nossas experiências, com as nossas conversas com colaboradores, com liderança. Isso não vai deixar de existir. A IA veio para facilitar o seu dia, sim, mas ela não veio para fazer tudo acontecer. Ela veio para facilitar você fazer as coisas acontecerem. Então, gerir mal benefícios afetam demais o engajamento do colaborador. Eu sempre falo o seguinte: você quer colocar no lugar do colaborador? Como seria se você precisasse fazer uma consulta e você não estivesse com a sua carteirinha ativa? Como ia ser se você tivesse uma emergência com seu filho e chegando no hospital ele não fosse atendido? Empatia, para mim, é a palavra ideal para falar sobre experiência do colaborador. Se você quer garantir a experiência do colaborador, é só você ter empatia, porque você vai se colocar no lugar dele, vai começar a pensar no que te afetaria e como você pode mudar isso. Então, você está na linha de frente para garantir a melhor experiência do colaborador, da liderança, da receita da empresa, para ter custos menores, tomadas de decisões mais inteligentes. É para isso negociações junto com a corretora ou com o parceiro, avaliar algum tipo de melhor processo para melhorar a retenção de colaborador e trazer uma receita melhor para o negócio da empresa. É para isso que a gente tem que ser estratégico, sentar na mesa e saber falar de dados. Isso a IA não vai tomar o lugar. Ela vai facilitar você a ter essa condução, mas não vai tomar esse lugar. Então, como é que você constrói tudo isso? Você precisa ter parceiros, você precisa conhecer um pouco de tecnologia, sim. Hoje, se você não conhece tecnologia, você não vai conseguir conduzir nada, então tem que ter a curiosidade de saber como é que funciona essa IA, como é que ela pode me auxiliar nas demandas internas, no meu parceiro de corretora de saúde, como é que ele trata essa demanda, como é que eu posso garantir essa experiência dentro da empresa. Hoje, a gente está procurando gastar menor tempo com processos e gastar mais tempo de qualidade com estruturas estratégicas de receita. Sim, DP, RH fala de receita. A gente precisa aprender a falar de receita. A gente precisa aprender a falar de dados, de plano de saúde, de sinistralidade, de porcentagem de absenteísmo, de porcentagem de inclusões e exclusões, de custo de plano de saúde, de como todo o processo e como isso afeta, e como isso afeta o negócio. A gente precisa começar a falar de negócio. Isso é importante. Então, ter essa visão de estratégia é importante para o futuro do parceiro da corretora, futuro seu ali dentro de RH, dentro da empresa, saber lidar com negociações de benefícios sindicais, tudo isso
não é IA. Isso é sua expertise no dia a dia de trabalho. A IA veio para facilitar. E aí, quando você encontra uma IA ou um parceiro de corretora de saúde que traga isso facilmente, traga dados, visibilidade, você mantém essa manutenção, tudo flui lindamente. Você realmente começa a ser uma pessoa que sentou para falar de estratégia. Sara, você sabe que assim tem um outro ponto quando você está falando de humanização, que muitas vezes a gente já tem tecnologia para isso. Deixa eu dar um passo para trás. A gente tem um canal chamado Canal Me Ajuda, que é um canal de atendimento direto ao teu funcionário. Porque no momento em que a gente foi analisar as maiores demandas, né, de DP, uma delas que surgiu muito fortemente foi o seguinte: poxa, o meu beneficiário ele tenta fazer um exame e é negado, ele tenta fazer uma cirurgia e é negado, um reembolso, ele não sabe onde pedir, e muitas vezes ele vai até o DP, porque é a pessoa, né, que tem na mente ali do funcionário, a pessoa que tem as credenciais para responder isso, mas geralmente não tem, porque é muito específico, é um lugar regulado, com NS, com regras diversas, com código TUS, né? Código TUS é um código lá para uma cirurgia, por exemplo. Você tem diversos para cada tipo de lesão, de tratamento. Enfim, um mundo super complexo e que colocava muitas vezes o DP numa situação um pouco, né, desassistida, de que, poxa, o que eu vou falar? Né? Sofre pela questão de que a gente está falando de saúde, então tem um impacto emocional forte naquele momento, e com o agravante de eu não tenho todas as informações para passar, então fica uma situação ruim, né? Uma situação onde não consegue por onde começa. E a gente falou, poxa, mas eu tenho isso porque eu faço isso todo dia, então a gente é especialista. Assim como eu não sei, por exemplo, exatamente como é que faz ali, né, o cálculo da folha, por exemplo, porque não é o nosso papel. Então, no nosso papel, conte comigo. Então a gente tem lá um canal, que é esse canal Me Ajuda, e muitas vezes a gente parou para pensar, coloco ou não coloco IA nisso? E a gente decidiu não colocar. Por quê? Porque esse é o ponto de maior atrito de uma pessoa que tiver uma negativa de um exame, ou imagina que ela está numa expectativa de uma cirurgia, essa cirurgia é negada. Você tem ali um momento muito forte, né, de impacto emocional. E se eu colocar um robozinho, clica aqui, fala aí, olha, a resposta deve ser isso, né? Como às vezes acontece com IA. Poxa, eu estou piorando a situação. Então, assim, a gente optou por não fazer IA. Eu quero trabalhar de forma humana. Por nosso processo, tem IA, claro que tem. A gente vai lá para fazer uma busca nos documentos do Hall DNS. Quem quiser vai lá ver, são 256 páginas. Você usa a IA para fazer um resumo, para tentar melhorar ali a produção. Agora, o atendimento, né, o assistir a pessoa, a gente está fazendo de forma humana. Eu acho que isso, eu vejo isso o papel do PRH é exatamente isso. Isso, para mim, é parceria de verdade. Porque isso, para mim, é um belo de um exemplo de que nem sempre a IA dá certo em todos os itens. Nem sempre eu vou aplicar IA em todos os itens. Porque também existe... Aí a gente tem pauta para muitos outros podcasts quando a gente fala de IA. Porque IA é um conceito para muitas coisas. Existe IA em muitas coisas que a gente vive hoje. Mas quando o público maior do nosso mundo fala de IA, pensa que a IA fala sobre apenas essa automatização, né? Quando a gente fala de IA, a galera pensa que é só no processo de automatização. Mas quando a gente fala de plano de saúde, nem tudo tem que envolver IA. Tem que envolver IA, sim, aonde pode se automatizar, onde eu vou gastar menos tempo e vou ter tempo de qualidade para ser estrategista dentro da empresa. Mas quando eu falo de humanização, o quanto humanizado essa experiência do colaborador for, melhor é para garantir a qualidade. Isso, para mim, é parceria de verdade. Isso não é vender corretora, isso não é vender plano, é ser estratégico. Porque eu falo isso que eu passei por uma experiência muito parecida nas últimas semanas, onde eu estava com 2 clientes que precisavam muito de um atendimento numa especialidade, não estavam conseguindo achar, e era muito específico essa especialidade, não estava achando no plano. E aí, quando eu fui procurar a corretora ligou para esses 2 clientes meus,
trouxe quais são os médicos e as médicas que tinham disponível, se propôs a marcar, perguntou qual era a agenda da pessoa, se ela podia ir naquele dia, se podia passar o telefone da clínica, podia passar o telefone dela para a clínica, e ajudou ela até na condução do atendimento, da consulta, e pós-consulta ainda ligou para esses clientes e perguntou como é que foi o atendimento, você vai precisar fazer exame, achou os exames na rede próxima, precisa de ajuda para retornar com os exames até o médico. Isso IA não faz, A IA pode, sim, de uma forma robótica, trazer dados, esses aqui são as redes perto da sua casa, te vira aí e agenda. Mas essa humanização é que faz a diferença na hora do cliente falar assim, isso você não encontra em qualquer lugar. Você não tem esse tipo de condução, essa experiência do colaborador em qualquer lugar. Então, é para isso que a gente precisa de parceiros, não para fazer o trabalho manual, que é o arroz com feijão, mas para poder fazer a diferença no dia a dia, para ser estratégico de fato, né? Construir essa estratégia nessa parceria. Sara, eu estou tirando aqui porque às vezes fica o meu retorno e aí o produtor aqui me fala que estava falando esquisito. Sanduíche, né? Mas a gente está chegando ao final aqui, Sara, do nosso episódio. A gente passou aí quase mais de 50 minutos aí falando, né? Quase uma hora. Nossa, a gente tem tema aqui para fazer mais uns 10 episódios, né? É verdade. De repente eu posso ser convidado lá no DPcast, hein, Não Sara? é? Vê lá com o Guilherme lá, né? Para gente fazer também. Com certeza, com certeza. É um assunto que a gente gosta, a gente está fazendo todo dia isso. Eu dedico minha vida a fazer isso, você também. Então, é muito gratificante trocar essas ideias com você para reverberar, né, o que é preciso. Porque, de novo, né, como eu falei anteriormente, o trabalho de DP muitas vezes é silencioso, porque, na verdade, espera-se que esteja tudo certinho lá, mas trazer tudo que é possível trabalhar de forma estratégica, com dados, enfim, criar um novo papel para essa área, eu acho que é extremamente relevante e vocês têm feito um trabalho também. Acredito que nós também temos um pouco isso de trazer à tona essas questões e eu acho que a consistência aqui nessa comunicação vai trazer bons benefícios. Obrigado, Sara. Eu que agradeço. Quem quiser te encontrar, como é que te encontra? Olha, eu estou no LinkedIn, Sara Pereira. Também estou lá no podcast, DPcast ou projeto, em qualquer streaming. Então, estou lá à disposição, querer falar sobre departamento pessoal, querem ajuda, dou mentoria, palestro, dou aula também, e hoje trabalho com clientes de forma terceirizada em qualquer demanda de departamento pessoal, então, inclusive de benefícios, então se precisar, estou no LinkedIn, é só me chamar no direct que a gente está aqui para poder ajudar essa área a crescer e ser estratégica cada vez mais. Obrigado, muito um LinkedIn obrigado. super bom, né? Quem for procurar lá vai ver que ela tem bons materiais, super influente. Então, para mim é uma honra ter você aqui, Sara. Então, obrigado, tá? Eu que agradeço, obrigado pelo convite. O tempo passou super rápido, um tema super relevante. E eu que agradeço mesmo, viu? Posso só chamar a atenção a um ponto? Eu vou colocar aqui embaixo o link da nossa pesquisa que a gente está rodando. Perfeito. Para DPs, né? Então, a 3R4, junto com a Sara, a gente criou um documento lá para a gente entender melhor as dores. A gente está conversando aqui, mas eu quero, né? A gente quer ter uma metrificação, que é o que a gente estava falando, para que esses dados se tornem estratégicos e que contribuam para o nosso pipeline lá de serviços. Então, por favor, você que é de DP, deve estar aqui embaixo aqui um link que a gente vai deixar. Clica, responde, é muito rápido e você, deixando o teu e-mail, você vai receber o resultado também para você comparar a sua percepção com os dos outros. Perfeito. Então, assim, todo mundo que ouviu o podcast, compartilha essa pesquisa super relevante. São dados para a gente poder trabalhar e ter essa visão de como está o DP, o RH com visão de quesito tema saúde.
Então, assiste, compartilha o link da pesquisa, responda, acho que vai ser super importante. Legal. Sara, obrigado. Você que assistiu até aqui, dá um like aí, comenta. Sara, vou te chamar, se alguém comentar aqui perguntando de você, eu vou falar, Sara, responde a pessoa lá, porque essa troca que é rica aqui no nosso podcast, tá bom? Obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.